A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Que Deus abençoe a todos, que a glória, a paz e o amor do Senhor esteja sobre todos, em nome de Jesus. Irmãos, vamos meditar juntos. Hoje eu estava conversando com minha esposa em relação a alguns assuntos ligados à obra de Deus, a esse sistema religioso hoje, e coisas que não coincidem com a vontade de Deus. Por isso que eu digo, irmãos, leiam mais a Bíblia. O Senhor já nos advertiu por diversas vezes, os lobos, eles vão tentar entrar no meio das ovelhas e conduzi-las de uma maneira errada. Então, irmãos, prestai muita atenção nisso. Eclesiastes, capítulo 7, a partir do versículo 2. Muito importante você meditar nisso. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa aonde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Irmãos, quem disse para você que um sorriso estampado no seu rosto é sinônimo de você ser discípulo de Cristo? Ou de que você é cristão, então você tem que estar toda hora sorrindo, toda hora você tem que estar dando risada, você tem que estar de bem com a vida. As pregações, irmãos, glória a Deus, irmão recebeu uma casa, irmão recebeu um salário melhor, Deus deu uma promoção. Eu já ouvi comentários assim e refutei. Olha que bênção, pastor. Aquele irmão ali, Deus abençoou ele conseguiu comprar um carro novo. E logo em seguida a mesma pessoa diz, mas olha aquele irmão, pastor. Será que ele está em desobediência com Deus? Olha lá, aquele irmão está passando tanta prova. Vira e mexe, a igreja tem que estar ajudando. Quer dizer que, porque o irmão recebeu um carro novo, o irmão está debaixo de toda a vontade de Deus. E o irmão que está passando provação, ele está em pecado? Será que a gente não pode ligar uma situação a outra e pensar da seguinte maneira? Aquele irmão que está passando prova, porque foi aquele mesmo irmão que estava orando para que ele recebesse o carro novo para poder trabalhar. Então, enquanto um está pagando o preço, o outro está vivendo a bênção. E a verdade é essa. A palavra do Senhor deixa bem clara que para alguns se alegrarem, alguns vão chorar. Que para muitos viverem, poucos vão morrer. Então, irmãos, prestem bem atenção nisso. Alegria no rosto não é sinônimo de ser cristão, não. Bem-aventurança não é sinônimo de que a pessoa está vivendo a prosperidade de Deus. Não confundam a vida financeira de alguém com a condição de pecado. Irmãos, eu já passei muita situação difícil financeiramente. E não deixei de ser pastor, continuei orando, passei muitas provas, fui julgado, fui apontado, fui condenado. E quantas vezes eu mesmo me questionei de tanto ouvir as pessoas falarem. Olha, pastor, as pessoas estão questionando a sua fé, porque o pastor só passa prova. Enquanto o pastor está passando prova, os irmãos estão sendo abençoados. Será que não tem uma história igual assim em Êxodo? Que nós tínhamos ali um profeta chamado Moisés,
que orando pelo seu povo, o povo ali rixoso, um povo mal educado, um povo ignorante, um povo de dura serviço, um povo que não queria viver debaixo das regras, um povo que queria o pecado, que era abençoado por causa da oração de um homem. Irmãos, Deus, aqui o versículo, olha, o versículo 4 do capítulo 7 diz tudo que eu acredito. O coração do sábio está na casa do luto, mas a dos insensatos na alegria. Então, irmãos, muitas vezes aquele irmão ali que está ali passando prova, é aquele irmão que está passando as madrugadas orando, e o diabo, você sabe que o diabo não vai se preocupar com aqueles que oram pouco, não. O inimigo vai se levantar contra aqueles que oram, aqueles que jejuam, aqueles que calejam o joelho no chão, muitas vezes nem pedindo pela sua própria vida. Eu sei disso. Quantas vezes nós estamos levantando de madrugada para orar pela igreja, para orar por vidas. Essas mesmas vidas muitas vezes vão ser abençoadas ali por Deus, mas vão dar as costas. Irmãos, é duro. Essa palavra aqui seria maravilhosa para um debate, para uma live. Porque para desmistificar esse sistema religioso que só prega prosperidade. Esse sistema religioso que diz que as pessoas que têm Deus são as pessoas que estão prosperando. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Ai daqueles que hoje estão aí prosperando, estão sendo abençoados. Ai deles. Se não fossem os pastores de igrejas pequenas, irmãos e irmãs que estão ali se dedicando a Deus, colocando o seu joelho no chão. Porque olha, irmãos, essa bênção não vem porque essas pessoas elas estão retas com Deus, porque santo não existe nessa terra. Mas tem uns que realmente eles testam a autoridade do Senhor. Mas essas pessoas podem ter certeza. Muitas delas estão sendo abençoadas porque homens e mulheres de Deus têm passado suas madrugadas orando, têm passado seus dias orando, meditando, clamando ao Senhor por socorro por essas vidas. Para em determinado momento essas vidas receberem a bênção e darem as costas ao lugar aonde Deus as abençoou. Mas normal, a glória tem que ser dada a Deus. Eu não peço agradecimento a ninguém. Eu dou glória a Deus quando eu ouço alguém dizer, olha, pastor, eu recebi uma bênção. Quantas pessoas, desde quando eu comecei a obra, quantas pessoas eu vi receberem bênçãos abençoadas, bênçãos grandiosas de Deus. Não tiveram a coragem de voltar a dar testemunho, nem para honrar a Deus. Por isso que o coração do Senhor diz que o coração do sábio está na casa onde há luto. Sabe por quê, irmão? Porque a tristeza você não consegue disfarçar. Você consegue disfarçar qualquer outro sentimento. Você consegue disfarçar se você estiver com raiva, se você estiver alegre, se você estiver confuso, se você estiver passando ali por um momento assim que você está envergonhado. Você consegue disfarçar qualquer outro sentimento. Mas quando você está triste, você literalmente está mostrando quem você é. Eu comparo a tristeza com a sinceridade. Pensa um pouco. Na casa onde há luto, é a casa onde as pessoas vão ali olhar para aquela pessoa que se foi. E refletir sobre as próprias vidas. Aí vão parar de pensar em carro, vão parar de pensar em casa, vão parar de pensar em valores, em vaidades. Vão começar a pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Deus está com aqueles que oram. Guarde essas palavras. E não é dinheiro no bolso que é a afirmação de que alguém está com Deus ou não.
Pensa nisso. Medite a respeito disso.